Você provavelmente já ouviu falar de Marcelo Nascimento da Rocha, o Marcelo Vimp. A história dele parece saída de um roteiro de cinema, mas é 100% real e diz muito sobre o Brasil. Recentemente, em 2024, Marcelo faleceu aos 49 anos, por complicações de uma doença crônica no fígado. Segundo seu advogado, ele lutava contra problemas de saúde há anos e tentava reorganizar a vida. Mas quem foi de fato esse homem que enganou a elite brasileira e se tornou uma lenda? Vamos voltar para os anos 90 e início dos anos 2000. O Brasil vivia um clima de otimismo e o carnaval era o palco perfeito para o maior golpe de Marcelo. Ele apareceu nos camarotes mais exclusivos do país, dizendo ser Henrique Constantino, filho de um dos donos da companhia aérea Gol. E o mais inacreditável é que todo mundo acreditou. Artistas, empresários, jornalistas, todos queriam estar perto do suposto herdeiro. Em um ambiente onde a aparência vale tudo, ninguém ousou questionar. Marcelo deu entrevistas para a televisão, foi bajulado por celebridades, como Amaury Júnior Ricardo, Moki e Carolina Dickmann. Cada foto, cada aparição pública, reforçava sua farsa. Ele se tornou uma celebridade instantânea, sem que ninguém parasse para pensar. Quem é esse cara de verdade? A fascinação pelo poder e pela riqueza era tão grande que a mentira se tornou conveniente. Era mais fácil acreditar no conto de fadas do que admitir que estavam sendo enganados, na frente de todo mundo. Mas, como em toda boa história, sempre tem alguém que desconfia. No documentário Vips, Histórias Reais de um Mentiroso, a atriz e apresentadora Maria Paula contou que percebeu na hora que havia algo errado. Ela estava lá, no meio da festa, e ouviu a história de que Marcelo era filho do dono da Gol. Na mesma hora, ela pensou: isso não faz o menor sentido. E sabe por quê? Porque ela conhecia pessoalmente a verdadeira família Constantino. Ela sabia que aquele homem não era quem dizia ser. De forma discreta, Maria Paula começou a alertar os amigos mais próximos. Ela dizia: cuidado, isso é uma farsa. Não tirem fotos com ele, não se exponham. Ela viu o perigo, que ninguém mais enxergava. Enquanto todos estavam deslumbrados, ela percebeu que a situação era, no mínimo, bizarra. Esse episódio mostra que, mesmo no auge da ilusão, um olhar mais crítico podia desmontar todo o castelo de cartas. Mas a maioria preferiu não olhar. Enquanto a elite o aplaudia, a ficha corrida de Marcelo contava uma história bem diferente. Ele não era um novato no mundo do crime. Pelo contrário, sua carreira era extensa. Ele foi condenado por associação ao tráfico de drogas, estelionato, falsidade ideológica e até pelo roubo de um avião. Sim, ele roubou uma aeronave. Ao longo da vida, Marcelo foi preso pelo menos 12 vezes e protagonizou 6 fugas espetaculares, o que só ajudou a alimentar um mito ao seu redor. Em sua própria biografia, lançada em 2005, ele confessou que começou a aplicar golpes ainda na adolescência. E o mais curioso é que, segundo ele, não era por necessidade financeira, era pelo desafio, pela adrenalina de enganar as pessoas. Ele gostava de criar personagens e se infiltrar em diferentes mundos. Aos 18 anos, ele chegou a se passar por piloto de avião em operações ilegais. Marcelo era um ator nato, e o mundo era o seu palco. Cada golpe era uma performance, e ele parecia se deliciar com o aplauso, mesmo que viesse de uma plateia enganada. Uma história tão inacreditável não podia ficar restrita aos noticiários. A jornalista Mariana Caltabiano, que admite ter sido parcialmente enganada por ele no início, mergulhou fundo na vida de Marcelo e escreveu o livro Vips, Histórias Reais de um Mentiroso. A obra revelou um personagem complexo, carismático, mas um mentiroso compulsivo. O livro foi um sucesso e abriu caminho para o próximo passo. Em 2011, a história de Marcelo chegou aos cinemas, com um filme homônimo estrelado por ninguém menos que Wagner Moura. A atuação de Moura foi aclamada e capturou perfeitamente a essência de Marcelo, o carisma, a audácia e a vulnerabilidade por trás da máscara. E o mais surreal de tudo? Durante as gravações, o verdadeiro Marcelo Vente estava preso na penitenciária central do estado no Mato Grosso. Ele assistiu a sua própria vida ser transformada em arte, de dentro de uma cela. Após anos entrando e saindo da prisão, a vida de Marcelo
começou a tomar um rumo diferente. Em 2014, ele conseguiu a progressão para o regime semiaberto e passou a cumprir pena em casa, com monitoramento por tornozeleira eletrônica. Parecia uma chance de recomeçar. No entanto, em 2018, ele foi preso novamente, suspeito de falsificar documentos para obter benefícios na justiça. A notícia reacendeu o debate. Uma pessoa como Marcelo poderia realmente mudar? O sistema penal estava falhando em reabilitá-lo? Nos seus últimos anos, Marcelo tentou usar sua fama para algo diferente. Ele se tornou palestrante e escritor, usando a própria trajetória como um alerta. Ele falava sobre os perigos da ambição desmedida, sobre a ilusão do poder e as consequências da mentira. Era como se finalmente ele estivesse tentando encontrar um propósito em meio ao caos que ele mesmo criou. Ele queria que sua história servisse de lição, mostrando o lado sombrio de uma vida construída sobre falsas aparências. Marcelo Ventilada se foi, mas seu legado é incômodo e extremamente atual. Sim, ele enganou muita gente, mas a grande questão é: por que foi tão fácil? A verdade é que ninguém teria acreditado nele se no fundo não quisesse acreditar. A história de Marcelo não expõe apenas a genialidade de um golpista, mas a fragilidade de uma sociedade fascinada por status, dinheiro e influência. Uma sociedade que muitas vezes prefere a ilusão confortável à verdade inconveniente. Ele se tornou um espelho que reflete o nosso próprio desejo de pertencimento e a nossa admiração, muitas vezes cega por quem aparenta ter poder. Por isso, mesmo após sua morte, Marcelo Nascimento da Rocha, o Marcelo Ventilada, continua sendo mais do que um criminoso. Ele é o símbolo de uma época e de uma verdade que infelizmente ainda se repete todos os dias. A história dele nos força a perguntar: em quem nós escolhemos acreditar? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de conhecer essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8A Proxima